Bem, o que é benefício por incapacidade para quem é portador de bipolaridade? Benefícios por incapacidade no INSS são benefícios concedidos para aquelas pessoas que estão incapazes de trabalhar, sejam uma incapacidade decorrente de um problema de saúde, seja uma incapacidade decorrente de um acidente, mas para quem é portador de bipolaridade, nós vamos tratar aqui de doença, uma doença que incapacita a pessoa de trabalhar. Sendo assim, você, portador de bipolaridade, que sofre todos os dias com essa oscilação de humor, tem direito a um benefício no INSS. E para isso, nós precisamos comprovar, para conseguir um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nós precisamos demonstrar que você está protegido pelo INSS e essa proteção vem através de 12 contribuições mensais junto ao INSS, é o que a gente chama de carência, para que você possa estar protegido pelo INSS e fazer o requerimento. Além disso, você precisa comprovar que está incapaz de exercer suas atividades profissionais. Portanto, você que trabalha em carteira assinada, ou você que paga o INSS como autônomo, ou você é rural, lavrador, indígena ou pescador, que são os segurados especiais, precisa demonstrar para o INSS que você não tem condições de trabalho, que você está incapaz de exercer suas atividades profissionais, tendo em vista que a doença referente à bipolaridade está ali retirando essa capacidade para o trabalho. Sendo assim, comprovadas essas duas situações, você terá um direito a um benefício por incapacidade no INSS. Além desse benefício previdenciário, existe um benefício assistencial, que é o BPC-LOAS, que é um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. O que é isso? O BPC-LOAS nada mais é do que um benefício assistencial pago pelo INSS para aquelas pessoas que são de baixa renda. Então você, portador de bipolaridade, que pertence a um grupo familiar de baixa renda, saiba, você também tem um direito a um benefício por incapacidade junto ao INSS. Basta que você comprove que o seu grupo familiar não tem uma renda per capita que supere 1/4 do salário mínimo por pessoa e que essa bipolaridade é um problema de saúde de longa duração, por mais de 2 anos. Isso vai fazer com que você tenha o direito a um benefício assistencial junto ao INSS. Ou seja, essas são as duas possibilidades, um benefício assistencial e um benefício previdenciário. Ambos os casos, quem tem bipolaridade poderá ter direito se enquadrando nas regras. O transtorno de bipolaridade é um problema de saúde ao qual eleva a pessoa aos níveis mais extremos, o pico de euforia ou a depressão. Ou você está lá no alto ou você está lá embaixo. Isso com muita rapidez, e essa oscilação de humor é o que causa incapacidade para o trabalho. As pessoas que têm a bipolaridade sabem o quanto é difícil conviver em um ambiente de trabalho com muitos colegas de trabalho que às vezes não entendem essa incapacidade, não entendem esse problema de saúde. E essa dificuldade dos colegas às vezes potencializa essa bipolaridade, essa oscilação de humor. Às vezes, como eu disse, euforia, às vezes depressão. Sendo assim, as pessoas que sofrem dessa bipolaridade, ou seja, esses dois polos extremos, estão protegidas pelo INSS. O INSS abraça essas pessoas para a concessão de um benefício por incapacidade, um benefício ao qual vai fazer com que você tenha a condição financeira de se manter e manter sua família através de um benefício previdenciário. Quais documentos são necessários para o requerimento desses benefícios por incapacidade? Se a gente estiver tratando do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, você precisa da carteira de trabalho, dos comprovantes de recolhimento se você for contribuinte individual ou facultativo e dos seus documentos médicos para fazer o requerimento junto ao INSS. Se a gente estiver tratando de BPC-LOAS, você precisa do cadastro único, é o documento principal que comprova que você pertence a um grupo familiar de baixa renda. Você precisa dos seus comprovantes de gastos médicos com saúde especial, alimentação, com fisioterapia. Todos aqueles gastos que você tem com médico, remédio, servem para comprovar esse comprometimento da renda familiar. Sendo assim, esses são os documentos necessários. E como os laudos médicos devem estar preenchidos para que você tenha direito a um benefício no INSS? Bom, o médico deve constar nesses relatórios médicos o tipo da doença, através do CID, que é o Cadastro Internacional da Doença, deve constar o período de afastamento, seja temporário para o auxílio-doença, ou seja permanente para a aposentadoria por invalidez, e o BPC-LOAS, deve constar o carimbo e a assinatura do médico, a data em que esse documento está sendo emitido e o histórico da doença, desde quando você está doente, qual tipo de tratamento vem sendo feito. Esse é um laudo médico completo e pronto para fazer um requerimento de um benefício no INSS.
E o CAD único? Qual a importância desse documento no requerimento de um benefício assistencial? Bem, ele é indispensável. Esse documento é o que vai atestar que o seu grupo familiar é de baixa renda. Sendo assim, o CAD único, que é o documento feito lá no CRAS da sua cidade, é um cadastro que vai demonstrar que o seu grupo familiar está apto a participar dos programas assistenciais do governo e o BPC Loas é um deles. Portanto, mantenha o seu cadastro único atualizado, onde conste a renda que não supere 1/4 do salário mínimo por pessoa. Na perícia médica, você deve levar todos os seus documentos médicos que comprovam sua incapacidade para o trabalho. Você deve explicar ao médico por que você não consegue trabalhar, de que forma o seu problema de saúde, que é a bipolaridade, lhe retira a capacidade para o trabalho. Nós sabemos o quanto a bipolaridade é cheia de altos e baixos e é justamente nessa característica que mora a sua incapacidade para o trabalho. Não é fácil manter a sanidade mental tendo problemas de saúde como esse. Sendo assim, na perícia médica, explique isso ao médico. Ele precisa saber da sua realidade, da sua dificuldade para trabalhar. E na avaliação social, como agir? O que falar? Bem, nesse dia em que você for conversar com o assistente social do INSS, apresente para ele as suas dificuldades financeiras, as dificuldades que sua família está enfrentando para manter a saúde, para manter a dignidade do seu grupo familiar. Explique para o assistente social que vocês não têm renda suficiente para manter as necessidades básicas da família. Se você viver de Bolsa Família, explique isso ao assistente social. Diga a ele cada detalhe, cada dificuldade que vocês enfrentam, principalmente financeiras, no dia a dia. É comprovar que você está em um estado de vulnerabilidade social. É para isso que serve a avaliação social. Feito tudo isso, requerimento no INSS, avaliação social, perícia médica e agora é esperar o resultado. Nós temos duas opções. A opção boa, que é a aprovação, a concessão do benefício, ou a opção ruim, que é o indeferimento do benefício. Tenho que dizer para vocês, infelizmente, os indeferimentos dos benefícios superam a quantidade de benefícios concedidos, ou seja, em regra o INSS nega e essa é a grande verdade. Porém, existem dois caminhos que podem ser utilizados para que você possa rever os seus direitos. O primeiro deles é um recurso administrativo dentro do próprio INSS e o segundo deles, que é uma decisão mais acertada, é uma ação judicial contra o INSS para rever os seus direitos. Neste caso da ação judicial, segue o mesmo procedimento. Você vai passar, no caso de um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, por uma perícia médica, por um médico contratado pelo juiz. E no caso do BPC Loas, você passa por uma perícia médica, mais avaliação social para averiguar aquelas condições sociais que o BPC Loas exige. Nesses dois casos, seja aposentadoria por invalidez e auxílio-doença ou benefício assistencial, o processo judicial é um ótimo caminho, uma ótima solução para resolver este conflito entre você e o INSS. E quanto tempo dura este processo? INSS e Justiça. Bom, no INSS são processos que não costumam demorar muito, entre 3 e 4 meses. O que a lei do processo administrativo diz é que o prazo correto seriam 30 dias, mas nós sabemos que o INSS não segue essa regra. Porém, a nossa experiência nos diz que em 90 dias, 120 dias, costuma sair uma resposta do INSS. Mas isso vai depender muito de como está a agenda das perícias na sua cidade. Mas é esse prazo em média. No processo judicial, um processo que se estende um pouco mais. Como nós sabemos, no nosso país, os processos judiciais eles são bem morosos, ou seja, são bem lentos. Porém, são processos que caminham em regra na Justiça Federal. E é um órgão competente em que os processos andam com um pouco mais de rapidez do que nos outros órgãos. Sendo assim, são processos que duram, em média, 1 ano até 1 ano e meio. Então, somando todo esse prazo de requerimento no INSS mais Justiça, pode ser de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos esse prazo que vai demorar para você conseguir uma resposta e conseguir o seu benefício junto ao INSS. Ganhei meu benefício. E agora? O que fazer? Bom, o primeiro passo foi dado, seu benefício foi concedido, então ótimo. O próximo passo é entrar no meu INSS e verificar se esse benefício já está implantado. Isso mesmo, ver se ele já está disponível para saque. Essa consulta deve ser feita através do meu INSS. Você vai lá em meus benefícios ou extrato de informação dos benefícios e você vai ver se ele está ativo ou não. Além disso, você vai no histórico de créditos, que é outra aba do meu INSS, verificar se esse crédito já está disponível, qual o valor que está disponível e qual banco você vai sacar a sua tão sonhada aposentadoria ou benefício assistencial.
Feito isso, você imprime o histórico de créditos e procura a agência bancária indicada nesse histórico para fazer o saque e o levantamento dos seus valores da sua aposentadoria ou do seu benefício previdenciário do INSS. Como pedir esse benefício por incapacidade no INSS? Nós temos algumas opções. Nós podemos fazer o requerimento através do telefone 135, fazendo uma ligação para que você possa agendar as perícias para você comparecer ao INSS. Nós podemos fazer pelo Meu INSS, que é um aplicativo ao qual você fará os requerimentos do seu benefício por essa plataforma, seja o auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou BPC Loas. Você procurará na aba de requerimentos por auxílio por incapacidade temporária, até lá, perdi benefício por incapacidade, ou auxílio por incapacidade permanente. E no caso do BPC Loas, você vai clicar em fazer requerimento de benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Essas soluções são as soluções remotas, ou seja, você vai pedir esse benefício à distância. Não tem essa necessidade de ir até a agência. Mas em último caso, se você não tiver facilidade e habilidade com o aplicativo ou fazer ligação para o 135, você pode se direcionar até a agência em último caso para fazer esse requerimento presencial. Você vai verificar que vai ter uma certa resistência do INSS em fazer esse requerimento, te direcionando para essas duas primeiras opções que eu disse. Mas se for o último caso, como eu disse, você pode fazer esse requerimento lá na agência do INSS da sua cidade, solicitando o serviço de agendamento de perícia. O interessante nesses casos é que nas ações judiciais que tramitarem no Juizado Especial Federal, ou seja, naquelas pequenas causas, não há necessidade da presença do advogado em primeiro grau. Você pode fazer por atermação, ou seja, você mesmo procurar a Justiça Federal para iniciar um processo. Claro que é um grau de complexidade muito maior e a chance de você ter mais uma nova improcedência, ou seja, um novo pedido negado agora na Justiça é muito maior. O ideal é você procurar um advogado especialista em direito previdenciário para que ele possa te conduzir para o seu benefício, fazer um requerimento através de uma ação judicial narrando os fatos ao juiz da forma correta, para que ele possa demonstrar que o fato da bipolaridade existir, ela retira a sua capacidade para trabalhar, ou o fato da bipolaridade existir, ela te retira a condição de te inserir ao mercado de trabalho e você está num grupo familiar de baixa renda. Sendo assim, a presença do advogado especialista ela é indispensável, ela é muito importante para te auxiliar na concessão do benefício. Por fim, se por acaso não for possível ganhar este processo judicial, ainda é possível um recurso para as instâncias superiores para tentar a concessão desse benefício. E para você que ficou conosco até o final desse vídeo, a nossa forma de agradecer, o nosso muito obrigado, é através da disponibilização de 2 links aqui abaixo. Um link é uma solicitação de atestado médico, isso mesmo, um ofício feito por nós especialmente para que você leve ao seu médico, para que ele possa te dar um relatório médico correto, como a lei exige, para conseguir um benefício no INSS. E o segundo brinde é um manual de aposentadorias e benefícios por incapacidade, ao qual você vai utilizar para saber o passo a passo para conseguir a sonhada aposentadoria no INSS para você que infelizmente tem esse problema de saúde da bipolaridade, tá bom? Além disso, eu peço a todos vocês que curtam o nosso vídeo, compartilhem com quem precisa dessa informação e se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para que você receba as notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no YouTube. Além disso, peço que siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, nós temos também nossas comunidades no WhatsApp. Se você quiser entrar, basta acessar o nosso Instagram e procurar pelos nossos conteúdos, é o André Pesquisa Advogados, para que você fique muito bem informado e consiga os seus benefícios do INSS. Um forte abraço e até breve.